Então, abra sua Bíblia aí, querido, em Marcos capítulo 9, vai falar sobre uma cura. Uma cura espetacular. Como é todos os milagres operados por Jesus Cristo. Então, Marcos capítulo 9, vai dizer assim, no verso 14, vai ser do 14 até o 24. Tá? Somente esse texto aqui. Diz assim, 9:14 de Marcos. Quando eles se aproximaram dos outros discípulos, viram numerosa multidão ao redor deles, e os escribas discutindo com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, ficou surpresa, e correndo até ele, o saudava. Então Jesus perguntou: o que é que vocês estão discutindo com eles? E um do meio da multidão respondeu: Mestre, eu trouxe até o Senhor o meu filho, que está possuído de um espírito mudo. E este, sempre que se aposta dele, lança-o por terra, e ele espuma, range os dentes e vai definhando. Pedi aos seus discípulos que o expulsassem, mas eles não puderam. Então Jesus exclamou: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que... Interessante essa frase de Jesus, né? Até quando terei de suportá-los? Tragam o menino até aqui. E eles o trouxeram. Quando ele viu Jesus, o espírito imediatamente agitou o menino com violência. E caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo isso está acontecendo com ele? O pai respondeu: desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se o Senhor pode fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajude-nos. Ao que Jesus respondeu: se o Senhor pode, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou: eu creio, ajude-me na minha falta de fé. Até aqui, irmãos. Irmãos, o texto aqui, ele é muito rico. Tem muito ensino. Mas nessa noite eu quero falar sobre um ensino somente. E o tema da mensagem é meio provocativo, tá? Mas o tema da mensagem é: eu não consigo. Irmãos, existe possessão demoníaca, viu? Isso é bíblico. Isso acontece. Existe a repreensão no nome de Jesus, e só Jesus faz isso. Só o nome de Jesus pode fazer isso. Mas nesse texto aqui, irmãos, o que me chama a atenção é que os discípulos não puderam expulsar aquele demônio. Eu não sei se ficou ali algum tempo ali, isso acontecendo. O texto diz que Jesus chega ali e está ali um burburinho. Está ali um questionamento, está ali uma multidão, está ali os escribas, os intérpretes da lei, discutindo com os discípulos. Parece que eles estão dizendo assim, vocês não conseguiram expulsar o demônio? Havia ali uma cobrança. Interessante isso. E quando Jesus chega, ele fala assim: o que vocês discutem com eles? Meus irmãos, Jesus, ele defende os discípulos. O que está acontecendo aí? E eles falam. Conta a história. E Jesus olha assim, e Jesus não questiona os discípulos. Ele fala assim: até quando eu vou estar com vocês? Ele chama, irmãos, aquela geração de uma geração incrédula.
uma geração que não cria, uma geração que não tinha fé, uma geração à parte de Deus. E Jesus, ele fica abismado quando ele pede para trazer um menino, e o pai traz o menino, e o pai fala assim: acontece isso com ele desde a infância, esse espírito joga ele no fogo, joga ele na água, quer matar ele, mas se você pode fazer alguma coisa, nos ajuda. Irmãos, a resposta de Jesus é algo interessante. Ele fala assim: se o Senhor pode. E ele não fala, irmãos, dizendo assim: eu posso fazer. Ele fala assim: tudo é possível ao que crê. Quer dizer, nesse texto, Jesus une a nossa fé com a operação dele. Ele une a fé que temos, que vai acontecer algo, com a operação de milagre que é dele. Ele que faz isso. Milagre ninguém realiza, só quem realiza é ele. E ele fica abismado com aquele homem, porque aquele homem não acreditava. O texto leva a crer que os discípulos não puderam expulsar aquele demônio, porque o próprio pai não cria nisso, não acreditava naquilo, que aquilo poderia acontecer. E aquele homem, ele se mostra também incrédulo. Interessante isso, meus irmãos. Aquele homem, ele não conseguia crer. Tem uma história, que conta uma história que um diretor de uma escola, ele chegou visitando as salas de aula, né? Ele entrou em uma das salas e ele observou que os alunos estavam escrevendo uma redação. Os alunos junto com a professora. Uma redação, e o título era esse, da redação: eu não consigo. Ele chegou perto de um dos alunos, aí viu lá escrevendo: eu não consigo jogar bola. O outro aluno: eu não consigo deixar de comer doce. O outro aluno: eu não consigo emagrecer. E a professora: eu não consigo fazer a minha filha chegar às 10 da noite em casa. Aí conta a história que, acabando a redação de todos, levantou-se a professora, pegou uma caixa de papelão, uma caixinha de papelão, e colocou toda aquela redação dentro daquela caixa. Foi lá para o jardim da escola, levando uma pá e uma enxada. Chegou lá, escavaram um buraco, pegou todas aquelas redações de eu não consigo, colocou dentro do buraco, jogou terra em cima e colocou uma lápide ali dizendo assim: aqui jaz enterrado e sepultado o eu não consigo. Aí o que aconteceu depois disso? Toda vez na sala de aula, chegava um aluno dizendo assim: professora, eu não consigo aprender a lição, ou eu não consigo fazer essa atividade. Ela lembrava a eles: olha, o não consigo já está sepultado. Então essa é a questão, meus irmãos. O que você não consegue nessa noite? O que está na sua vida espiritual, no seu dia a dia, que você diz assim: pastor, eu não consigo. Jesus, eu não consigo. O que hoje na sua vida acontece que você diz isso? Eu coloquei aqui algumas coisas. Talvez seja como esse pai aqui: pastor, eu não consigo crer.
Pode ser. Pastor, eu não consigo deixar de mentir. Pode ser. Pastor, eu não consigo deixar de ser invejoso. Pode. Pastor, eu não consigo deixar de assistir, acompanhar aquele site pornográfico. Pode ser. Mas, irmãos, esse não consigo, ele só consegue ter um fim quando você começar a colocar a sua vida nas mãos do Senhor. Quando você começar a ter um compromisso sincero, fiel e verdadeiro com Deus. Aquele pai não conseguia acreditar, eu vou simplificar, ele não conseguia acreditar que o filho dele poderia ser liberto daquele mal. Era um espírito mudo. Alguns, tem algum texto que diz a epilepsia, Mas era um espírito. A Bíblia diz que era um espírito mudo que atormentava aquele menino. E eu não sei se com o passar do tempo, ou pelo passar do tempo, aquele pai viu tanto isso acontecer, que ele acabou, é assim mesmo. Não muda. A história não muda, mas muda, meus irmãos. Quando ele é trazido junto a Jesus, e o texto, eu gosto do texto, que o texto fala assim, que quando não o menino viu Jesus, quando o espírito mudo viu Jesus, ele teve uma convulsão. O espírito mudo reconheceu Jesus. E fala que ele agitou o menino violentamente. No texto de Lucas, fala que o menino se debateu tanto que pensaram que ele tinha morrido. Quando ele foi expulso, Lucas fala que quando ele foi expulso, o pessoal olhou assim, morreu. Tamanha violência era aquele espírito. Mas quando, irmãos, ele chegou perto de Jesus, não tem jeito, meus irmãos. Quando o seu não consigo, o meu não consigo, chegar perto de Jesus, e pela fé, eu acreditar que esse mal pode sair da minha vida, o mal vai sair, porque é Jesus que promete a vitória. É Jesus que promete a libertação. E aquele pai ficou anestesiado. Olha, irmão, interessante. Jesus falou assim, o quê? Se o Senhor pode, tudo é possível ao que crê. E o texto diz que imediatamente o pai do menino exclamou, eu creio. Ajuda a minha falta de fé. Interessante, meus irmãos. Como é que explica isso, pastor Agnaldo? Eu creio, mas ajuda a minha falta de fé. Irmãos, isso chama-se sinceridade, que falta muitas vezes em nossas vidas. Nós não somos sinceros com Deus. Nós queremos maquiar. Nós queremos colocar um pano quente naquele problema nosso. Não, meus irmãos, Deus está vendo tudo. Jesus sabia tudo o que estava acontecendo. E Jesus, quando aquele homem disse assim, Senhor, eu não tenho fé. Ajuda a minha falta de fé. Meus irmãos, interessante que a cura, o milagre, a libertação aconteceu quando aquele homem expôs o seu problema. O problema daquele homem era a falta de fé. Ele não acreditava de fato que o seu filho poderia ser liberto. Talvez você não acredite de fato que esse mal possa largar a sua vida. Ele pode. Eu citei aqui, não consigo deixar de ser invejoso, porque eu era assim, meus irmãos. Eu já contei aqui em algumas mensagens aqui, que eu tinha doutorado em inveja. Eu contei aqui já isso. Contei. Eu era tão invejoso que eu trabalhei
num mercado aqui, o Canachiro. Acho que eu tinha uns 5 anos de empresa. Eu fui na casa da minha namorada, na época, né? Cheguei lá, o meu cunhado com um aparelho de som tremendo. Eu fiquei encantado com aquilo ali. Meus olhos brilharam. Eu fiquei com inveja. Eu voltei para o mercado, fiz um acordo, por inveja. Perdi 40%. Né? Porque não sei se ainda é assim hoje, né? 40% ficou lá. Mas eu peguei aquele dinheiro com gosto, fui lá no centro da cidade. Ele tinha um aparelho 3 em 1, lembra? De VU assim, ó. Lembra do VU? Eu comprei um digital. Cheguei em casa. Quando eu liguei o aparelho, estava no 110, eu liguei no 220. Eu nem usei o aparelho. Irmãos, tudo por inveja. E parece, irmão, tem umas coisas que está em nós que não quer nos largar. Uma coisa absurda isso. E eu passei muito tempo assim. Mas quando eu tive um encontro com Cristo, quando eu deixei de ser um incrédulo, o Senhor, pela misericórdia dEle, tirou-se de mim. Glória a Deus por isso. Irmãos, somente quando aquele homem confessou para Jesus, Senhor, ajuda a minha falta de fé. Irmãos, quando ele confessou isso, o milagre aconteceu. Quando ele colocou diante de Jesus a impossibilidade dele de crer, de acreditar de fato, de ter fé, aconteceu o milagre. E o seu filho foi liberto. O seu filho teve um encontro com o Senhor Jesus e ele foi liberto desse mal tão terrível. Você crê? Olha como o mestre fala. Tudo é possível ao que crê. Lembra quando Lázaro morre? Está lá Lázaro morto, sepultado. Marta, se você crê, você vai ver, você verá a glória de Deus, a manifestação de Deus na vida do seu irmão. E diz o texto que ele ressuscitou a Lázaro. Irmãos, se você acreditar que Deus pode mudar a sua vida, pode tirar esse problema que talvez ninguém saiba, os seus pais não sabem, a sua esposa, o seu esposo não sabe, a sua igreja não sabe, o seu pastor não sabe, é algo tão escondido. Se você crê que Deus pode tirar isso da sua vida, esse mal que tanto te atormenta, se você crê, isso sai da sua vida. É pela fé no nome de Jesus. E o texto diz que após isso, Jesus disse: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, saia desse menino e nunca mais entre nele. E ele, gritando e agitando muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e ele se levantou. É isso, meus irmãos. Quando nós temos um encontro verdadeiro com Jesus, quando o nosso problema se encontra com Jesus, e eu tenho essa necessidade de deixar esse problema para trás, irmãos, de fato, Jesus pode te libertar desse problema. Eu não sei o que aflige você nessa noite. Eu não sei nem se há, de fato, na sua vida, um problema, uma dificuldade. A irmã Mara, né, a Mara do Oswaldo, né, sempre dizia assim, nossos cultos de oração, né, intercessão,
ela falava de que muitas pessoas têm aquele pecado de estimação, né? Já tornou-se algo que faz parte da vida da pessoa. Mas quando você deixa esse pecado aos pés de Jesus, aos pés da cruz, e você pede para Jesus misericórdia, irmão, Jesus, Ele renova a sua vida. Ele muda a nossa história. Para aquele pai, talvez, aquele menino, desde a infância aquilo acompanhava ele. Para aquele pai, talvez aquilo nunca iria mudar. Não iria mudar aquela situação. Mas quando ele chegou até Jesus, irmãos, pela cura realizada, Jesus, de fato, perdoou aquele homem também. Senhor, me ajuda na minha falta de fé. Senhor, eu não tenho fé. E a fé, meus irmãos, ela é gerada em nós. E eu creio que quando aquele homem confessou, um dos motivos daquele garoto não estar curado, eu creio nisso. Quando ele confessa a sua falta de fé, quando ele confessa a sua incredulidade, Jesus logo em seguida responde com um milagre. É isso que ele faz, meus irmãos. Talvez algumas pessoas estão sem fé. Às vezes estão até vindo na igreja, participando do culto, louvando a Deus com os crentes, acompanhando os crentes nos cultos, mas às vezes o seu coração está fechado para Deus. Às vezes tem algo dentro do seu coração que ele não quer expor. Irmãos, você pode expor para Jesus. Jesus sabe aonde está o problema. Ele sabe onde está a sua dificuldade de acreditar, de crer, ou até a dificuldade de querer deixar o pecado. Mas não esqueça uma coisa, o pecado, ele faz mal. O pecado afasta o homem de Deus. O pecado é tão terrível que quando Davi faz aquela confissão no Salmo 32, ele fala assim, Davi tinha pecado e o seu pecado estava nele, estava lá dentro, guardado. Davi fala assim, olha, enquanto eu guardei silêncio, os meus ossos envelheceram dentro de mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Mas ele fala assim, confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não encobri. E quando eu confessei, ele alcançou perdão. Porque, meus queridos, não tem algo que machuca mais a alma do ser humano do que o pecado. Isaías fala assim, os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Viu, meus irmãos? O pecado separa o homem de Deus. Então, aquele homem, ele confessou que ele não acreditava, mas ele tinha uma necessidade presente em sua vida. Mas quando ele confessou, entrou cura na vida dele, entrou restauração da vida dele, e entrou um milagre na vida do seu filho. Então, meus irmãos, o caminho é esse. Eu não consigo, você não consegue até onde você não quiser. Quando você bater o pé e dizer assim, eu quero mudar a minha vida. Eu quero deixar esse mal que me atormenta, esse mal que me acompanha, que ninguém sabe, mas Deus sabe. Quando você confessar e você deixar isso no poder que há no nome de Jesus, a história muda. Porque, meus irmãos, assim como aquele homem não conseguia viver com aquela situação, o pecado não tem como a gente conviver com ele. Ele vai nos matando, vai nos afastando de Deus aos pouquinhos. Quando a gente vê, a gente está a anos-luz do Senhor. Então, meus irmãos, não consigo, deixa isso para trás. Tá? Jesus, olhando para ele, disse, para os homens é impossível, mas não para Deus, pois para Deus tudo é possível. Aqui é o texto lá daquele jovem rico. Filipenses fala assim, posso todas as coisas
naquele que me fortalece. É o texto de Paulo. E Paulo falou que podia passar qualquer situação, seja ela boa ou ruim. Paulo falou assim: em Deus eu posso todas as coisas. E meus irmãos, em Deus nós podemos todas as coisas. Então, querido, nessa noite, a palavra de Deus nos convida a deixar aquela coisinha que eu não estou conseguindo deixar. A Bíblia, Jesus nos convida a deixar isso aos pés dele. Confessar isso a Jesus. Quando eu confessar, Jesus vai me dar a libertação que eu tanto preciso. Então, meu amado, creia que Jesus, ele pode fazer todas as coisas. Tudo é possível a ele. E o texto aqui, meus irmãos, eu não tenho como fugir desse texto aqui. Aqui Jesus afirma que tudo é possível ao que crê. Eu não sei o quê. Aqui fala que tudo é possível. E talvez hoje a maior impossibilidade sua é você estar junto a Deus. É você estar em comunhão com Deus. Mas para Jesus, isso é possível. Ele provou isso na cruz do Calvário. Nada. O apóstolo Paulo fala assim, nada pode nos separar do amor de Deus. Do amor de Cristo. Nada pode, nada. Tá? Se tem algo separando eu do amor de Deus, tem algo separando você do amor de Deus, é porque eu estou fazendo isso. Aqui diz que nada pode nos separar do amor dele, nada. Então, meu amado, nessa noite, você em casa aí, eu te convido a você dobrar o seu joelho em casa aí, com a sua esposa, com os seus familiares, ou você está sozinho, dobra aí. Senhor, eu estou vivendo uma vida miserável. Eu estou vivendo uma vida, Senhor, de pecado. Ninguém sabe. É uma coisa ali entre eu e o celular, às vezes, a telinha ali, ou eu e o meu computador, quase trancado, mas Deus sabe. E isso está te fazendo mal. Se esse é o caso, confesse: Senhor, eu quero largar isso aqui, só que eu não consigo. Mas aqui, tudo é possível ao que crê. Creia. Deus pode libertar a sua vida nessa noite. Deus pode tirar esse pecado que está te atormentando há anos. Deus pode, se você crê. Então creia. Deus pode fazer o impossível na sua vida, na minha vida, na vida de qualquer que queira. Deus te abençoe, meu querido. Deus ilumine a sua vida. E que nessa noite possa ser uma noite de libertação, de comunhão com esse Jesus, um retorno à graça, um retorno à igreja. Basta você acreditar.